com a faca bem afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada. Ora, muito boa noite, boa tarde, bom dia aos nossos ouvintes da RLX Rádio Lisboa. Mais uma vez estamos aqui no Faca Afiada, edição 9 da temporada 7, já vamos na temporada 7, e hoje este programa está a ser gravado num sítio muito especial, na Ilha Terceira, mais propriamente na casa do presidente do Clube Desportivo do Posto Santo, e temos um convidado também muito especial que também está ligado ao clube, ao Jorge Costa, que desde já agradeço ter aceito aqui o convite da RLX para estar aqui presente neste programa, e ia começar pelo Jorge. Jorge, assim a talho foi-se assim, como é que é viver na ilha? Como é que se sente um insular? Olá, muito boa noite. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. O que é viver numa ilha? Tem vantagens e desvantagens, é como tudo, não é? A vantagem maior é que, e o David está aqui, já percebeu, e por isso é que gosta muito de cá vir, tem a ver com a natureza. Nós temos uma qualidade de vida fantástica. Conseguimos ter o mar logo ali ao pé, quando nos apetece, conseguimos ter a natureza também logo aqui, e temos uma grande vantagem que é conseguimos, provavelmente, ter num único dia, conseguimos ter as 4 estações do ano. Pode, por exemplo, amanhecer a chover torrencialmente, à hora do almoço fazer aí uma neblina e à tarde acabar com um sol fantástico. Portanto, viver aqui é qualidade de vida, essencialmente. Mas também tens coisas menos positivas, não é? As desvantagens, pronto, têm a ver que nós estamos um bocadinho distantes de algumas coisas, embora as coisas tenham vindo a aproximar-se, digamos assim. Ou seja, já é possível nós conseguirmos sair daqui a baixos custos, essa questão da Ryanair, o próprio governo, a própria região também percebeu isso, que era importante que nós pudéssemos ir buscar conhecimento e ver coisas diferentes por custos muito inferiores que aqueles que existiam. Portanto, baixaram os preços das tarifas. Portanto, está-se a aproximar um pouco mais, a gente poder também conhecer outras realidades por custos muito, muito inferiores. Essencialmente é a qualidade de vida que a gente devia destacar aqui. A qualidade de vida é fantástica. Muito bem. João Carvalho, o Jorge disse aqui uma coisa muito importante, que foi o governo regional percebeu-se que é preciso ir lá fora e, portanto, investiu também nessa situação. O facto de ser uma região autónoma também tem essa vantagem, porque administrativamente e politicamente pode ter as suas decisões próprias a favor das populações. Não é? Exatamente. Então, boa tarde a todos. Boa tarde ao Jorge, ao David e à Maria e aos nossos ouvintes também, saudá-los muito especialmente. De facto, a questão, aquilo que diferencia de facto as regiões é o facto de poderem ter uma série de órgãos administrativos próprios que lhes permitem ter alguma autonomia numa série de matérias, não é? Portanto, o facto de haver um governo regional, embora tenham, digamos, algumas parecenças também com o resto do país, porque tem um representante da República, que é ele que substitui o Presidente da República e nomeia o governo regional resultante das eleições, portanto, dos resultados eleitorais. A questão que se coloca é, será que as regiões autónomas dos Açores e da Madeira servem de alguma maneira de exemplo para nós introduzirmos a discussão no resto do país em relação à criação das regiões? É claro, os Açores e a Madeira, bom, e podemos aqui talvez falar um bocadinho mais dos Açores, uma vez que estamos nos Açores, quer dizer, está quem está, não é? Eu e a Maria não temos essa possibilidade, mas eu já estive nos Açores, já estive nos Açores, já fiz turismo nos Açores,
e digo particularmente que gostei muito de tudo o que vi. Gostei muito, fiz um circuito por algumas das ilhas e adorei, gostei muito do espírito das pessoas, e uma coisa que de facto traz logo para aqui, se calhar, uma diferença muito grande em relação aos problemas que se colocam no Portugal continental com a interioridade. Isto quer dizer que Portugal no interior tem problemas da desertificação. E eu não senti isso, e julgo que não existe, não é? Quer dizer, não se pode falar em desertificação nos Açores. Eu vi ilhas muito pujantes, com população laboriosa, tem uma diversidade de atividades económicas que são de salientar. Mas isto foi desde sempre, não é? Se olharmos um bocadinho para a história dos Açores, os Açores andaram sempre à procura de ter as melhores atividades em função daquilo que o exterior, pensando assim nas coisas que vão para fora, naquilo que o exterior queria. Houve uma altura que houve o chamado ciclo da laranja, se formos assim um bocadinho mais para os tempos mais antigos, e que durante algum tempo foi, digamos, quase uma monocultura nos Açores, sem descurar de facto a pastorícia e a atividade leiteira e dos laticínios, mas o ciclo de laranja, que segundo me pareceu, e eu vi isso um bocado, até influenciou a arquitetura das casas, porque as casas nas ilhas onde havia mais cultura da laranja tinham um torreão, e o torreão servia para quê? Servia para eles verem quando é que vinham os barcos buscar a laranja, para imediatamente levarem a laranja para o porto, para ela não estar muito tempo à espera do barco. Quer dizer, eles viam chegar o barco, já viam o tempo que levava, digamos, o barco a acostar, e quando o barco acostava, pumba, as laranjas todas lá para dentro e seguia. Porque a laranja, como é evidente, nessas alturas se calhar nem tinham frigoríficos e é um produto perecível, não é? Portanto, isto demonstra, de facto, depois passou o ciclo da laranja, não é? Houve uma altura em que se passou para o pastel, não sei se sabem que é uma planta tintureira que é muito utilizada, portanto, no fabrico fabricava-se tintas que davam para fazer pinturas e outras coisas, as chamadas iluminuras. Portanto, vinha também com esta planta. Pronto, e depois o chá, que é... Os Açores são o único sítio da Europa em que se cultiva chá. Portanto, não se cultiva chá em mais nenhum país da Europa e, portanto, cultiva-se nos Açores. E, portanto, o queijo e os laticínios. Para mim, atualmente, basta ir ao supermercado, aqui no continente, e é um sucesso, porque os laticínios dos Açores, quer seja queijo, quer seja leite, iogurtes, etc., quer dizer, é o que existe mais nos supermercados, são os produtos. Então o queijo é uma coisa impressionante, quer seja o queijo Flamengo, quer seja o queijo propriamente dito da ilha, e portanto... Isto para mim significa o quê? Significa que o açoriano é extremamente empreendedor, é feito à vida, desenvolve-se consoante as necessidades que vê nos mercados e consegue diversificar-se ao longo do tempo. É claro que houve muita imigração açoriana. Não sei se neste momento isso ainda se pode contabilizar, mas o que é que essa imigração açoriana também trouxe? Trouxe também uma grande riqueza cultural para Portugal, porque efetivamente foram eles, digamos que, permitiram que, de alguma maneira, mandando as suas economias para os Açores, também as famílias mais pobres pudessem, digamos, ter algum nível de vida, e também, digamos, levaram, talvez, eu quase queria jurar que em termos da América, e não é só dos Estados Unidos, Canadá, até mesmo na América do Sul e no Brasil, digamos, eu então acho que nos Estados Unidos a maior imigração portuguesa é devido aos açorianos, não é?
se calhar a maior parte dos portugueses dos Estados Unidos são de origem açoriana, e temos até governantes dos Estados Unidos que são de origem açoriana, senadores, congressistas, até candidatos. Há lá um que é o Ted Cruz, que foi candidato a presidente da América, e se calhar vai voltar a ser. E, portanto, para mim, digamos, aquilo que me espanta e que eu vejo como uma grande diferença em relação ao continente é precisamente a questão de haver vida. Não há desertificação. Eu depois, para a frente, posso falar um bocado mais dos problemas da desertificação no continente. Pois, exato. O João também falou aqui vários temas deste empreendedorismo do pessoal dos Açores. Também uma outra característica é aquele coração puro e aberto de saber bem receber. Eu acho que não há ninguém que saiba receber tão bem como a malta, sobretudo aqui da Terceira. Eu sou um apaixonado para a Terceira exatamente por isso. O Jorge Costa, por exemplo, é um excelente exemplo daquilo que eu estou a dizer. Não me conheci de lado nenhum e se me virem na rua, certamente é como se estivéssemos já conhecidos há bastante tempo. Portanto, isto está, e quem diz o Jorge Costa diz praticamente todos a malta aqui da Terceira. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, tal como eu perguntei ao João, tu achas que os Açores é realmente um bom exemplo dos governos regionais poderem fazer a diferença e não estarem só dependentes dos governos centrais para as tomadas de decisão? Em primeiro lugar, cumprimentar também os nossos ouvintes, o João Carvalho, nosso ilustríssimo convidado terceirense. Relativamente a isso, temos que fazer aqui uma distinção entre uma região autónoma e uma regionalização que implica só uma descentralização de alguns poderes do governo central. São duas coisas um bocadinho diferentes. Porque a haver algum dia uma regionalização não será uma situação como os Açores ou como a Madeira. Pronto, nós também temos que perceber isso. Nos Açores, obviamente que se justifica, quer dizer, não faz, para mim, nos Açores ou na Madeira, para mim não faz sentido é que não fosse dessa maneira, não fosse, porque estamos a falar de uma região, isto em termos geográficos, atenção, muito periférica, com características muito próprias e que de facto tem necessidade, e pronto, e desde sempre, não é? Tem necessidade de ter ali umas certas nuances, digamos assim, em termos de governabilidade. Relativamente à desertificação dos Açores, eu hoje por acaso, quando estava a preparar, dei assim uma vista de olhos, fui ao censo de 2021 e os Açores também estão em consonância com o interior, com as zonas de Portugal em que perderam também população, exceção feita ali à freguesia de Madalena do Pico, que ganhou população, não sei porque não consegui perceber, mas achei um dado interessante. Especialmente as ilhas onde perderam mais população foi São Jorge, Graciosa, Parte das Flores e o Corvo. Pronto, houve ali uma grande perda de população na ordem dos 7-8%, é muito para aquelas ilhas. Porquê que isso acontece? Não sei, portanto, é uma questão do pessoal e de Sociologia. Mas eu aí posso-te dar aqui uma chega do que é. Porque eu ouvi recentemente porque eu sou um assíduo ouvinte do Rádio Clube de Angra e agora há pouco tempo eles deram essa explicação. Tem muito a ver com a população jovem, que cada vez está a sair mais da ilha para os estudos e depois já não volta. Portanto, e aí essa quebra, porque isso depois tem outra consequência, é que a malta nova sai, era aquela que fica em idade fértil, portanto, sobretudo as raparigas, não ficam de cá. A demografia vai obviamente perder um bocadinho. Portanto, isso é uma das razões. Mas aquilo que eu achei interessante foi a Madalena do Pico ter ganho população, aumentou a população. É a única freguesia dos Açores que aumentou a população. Todas as outras perderam, umas mais, outras menos, mas perderam. Pronto, mas isso será uma questão para os meus colegas do Departamento de Sociologia da Universidade dos Açores estudarem, que é a área deles, que será certeza que eles também já terão alguma resposta. Contudo, partilho um bocado também da opinião de que, de facto, os Açores, quando fazem bem. Portanto, só para citar o Jorge Costa, eu trabalho no Instituto de Emprego e Formação Profissional e trabalho no núcleo da WorldSkills Portugal, ou seja, nós organizamos os campeonatos das profissões. E nós,
cada vez que há um campeonato, obviamente também contamos com a colaboração, com a presença dos concorrentes açorianos. E normalmente em 10 ou 11 concorrentes ganham 10 ou 11 medalhas. Pronto, basicamente é isso. Quando vão é para ganhar ou para ficar com o segundo lugar. O terceiro não me recordo terem ficado. E já têm ido aos internacionais e têm feito uma excelente prestação. Portanto, eu tenho a melhor das impressões. Já estive também na terceira. E sou uma apaixonada pelos Açores e pronto, e vou contar voltar. Muito bem. Jorge, tu ouviste aqui aquilo que a malta do continente pensa dos Açores, e tu achas que a malta aqui aqui não, porque eu estou na Ilha Terceira, mas que a malta do continente tem realmente uma visão da realidade que é dos Açores? Se calhar não é assim tão verdade isso, e depois ainda vamos falar do exemplo de uma área que nos é querida, que é o futsal, para a gente explicar que muitas vezes aquilo que nós pensamos, ou aquilo que os continentais pensam dos Açores, não é bem assim. Mas já lá vamos. Mas achas que esta visão é uma visão correta? Sim, em termos de paz, de calma, de procura pela serenidade, procura do descanso, do bom local para o descanso, eu penso que a grande maioria das pessoas que vêm daí vêm com esse intuito de encontrar a natureza, o mar, porque muitos de vocês que estão aí, se calhar passam-se dias não conseguem ver o mar, não é? Penso eu. E nós aqui basta abrir a janela. Portanto, essas pessoas que vêm daí vêm com o intuito de procurar a paz, o sossego, um pouco mais de calma. E depois, o que é que lhes acontece, na minha opinião? Acontece-lhes que é aquilo que vocês disseram, o povo açoriano tem um bom receber. E isto depois consegue-os cativar. E as pessoas ficando cativadas, vêm uma vez e depois vêm duas e ficam como o David, como vocês estão, apaixonados pela terra e querem cá voltar, e depois passam a mensagem a outras pessoas e por aí adiante. Funciona um bocadinho desta forma. De facto é um povo que recebe bem, que é cativante, particularmente aqui na Ilha Terceira, porque, segundo reza a história, somos um parque de diversões, não é? E isso contribui muito para que as pessoas cá venham. Mas digamos que é um parque de diversões de muita qualidade, atenção, de muita qualidade. No bom sentido, um parque no bom sentido, bom exatamente. sentido. No bom sentido. João, voltando outra vez agora à questão política do facto de serem uma região autónoma, terem o próprio governo, poderem também influenciar a política local, conhecem como ninguém a realidade da sua população, e acha que isso no continente, por exemplo, numas eventuais regiões que não autónomas, mas como disse muito bem a Maria, enfim, pelo menos haveria uma descentralização, que isso seria possível, copiando um bocadinho o modelo destas regiões autónomas, ou seja, vamos imaginar que havia uma região norte, e essa região norte daria mais apoio a uma coisa, e depois a região sul daria mais apoio a outras. O conhecimento da população pode, eu acho que pode e deve influenciar as tomadas de decisão dos políticos. O que é que achas? Vamos lá ver. É evidente que, tratando-se de governos com uma área geográfica relativamente reduzida, mesmo que considerando as maiores ilhas, é evidente que há sempre uma maior proximidade, porque eu tenho a certeza absoluta que o conhecimento que as pessoas têm no governo regional, quer seja a nível dos membros do governo, quer seja a nível das direções gerais, quer dizer, eu às vezes eu não vejo isso, porque eu quando fui aos Açores, como é evidente, não andei a falar com os membros da administração pública, mas vê-se que há ali uma empatia, e tanto faz ser do PSD como do PS, portanto há ali uma ligação. Por exemplo, mas eu por acaso conheci um presidente do governo regional, que é meu amigo, que é o Dr. João Bosco Mota Amaral, que é uma pessoa extraordinária e que eu nunca o contactei nos Açores, mas falava com ele muito no continente durante muitos anos,
E ele dizia-me que ele saía à rua, portanto, ele, por exemplo, é uma pessoa que vai todos os dias à missa, não é? Ele saía à rua e as pessoas estavam com ele, e ele entrava e saía da missa e falava com as pessoas, estava sempre por ali um ganda pecado. Pronto, quer dizer, e tenho a certeza que os atuais governantes é a mesma coisa. Portanto, de facto, há aqui uma relação direta entre governante e governado, não é? Que é muito fácil. E é muito fácil porque os açorianos são assim. E se calhar noutros lados não é tão fácil. Agora, o que eu queria salientar, de facto, é que daquilo que eu estava a dizer há bocado, os Açores comparado, os Açores e a Madeira, devo dizer, porque a Madeira, dados do ano passado, apesar de ser uma ilha mais acidentada em termos de relevo, tem 30% da área da Madeira é agricultada. Ora, se isto são 30% na Madeira, nos Açores, isto deve passar os 60%, os 70%, os 80% com certeza. E isto é que é a grande diferença, porque o nosso interior, não é? E quando falamos de regionalização, falamos no interior, o nosso interior está abandonado. Está abandonado. Os terrenos estão todos abandonados e não há culturas, não é? E agora vimos com estas falhas de abastecimento que vai haver, já há muitos produtos, a falta que nos fazia, por exemplo, temos uma boa porção de culturas, nomeadamente no Alentejo, que agora nos fazem bastante falta. Agora, e precisamente os governos regionais dos Açores e Madeira são bons instrumentos da promoção das riquezas agrícolas, não só, e turísticas também, atenção. Eu posso dizer que eu, quando fui aos Açores, já foi há muitos anos, fiz o primeiro circuito organizado por uma agência de viagens do continente nas Ilhas Açorianas, não é? Foi o primeiro circuito, até aí praticamente não havia circuitos nos Açores. E a partir daí explodiu completamente estes circuitos. Vocês agora vão a qualquer agência de viagens e vendem até para todas as ilhas, não só para as principais. Agora a minha imagem parece que parou, mas tudo bem. Agora, avaliar... Estamos a ouvir na perfeição, pode continuar. A avaliar porque se passa, por exemplo, em Espanha. A Espanha já tem regiões há muito tempo e, aliás, a dimensão do território espanhol justifica-se, não é? E ainda há pouco tempo houve eleições na região de Castela e Leão, que é a coisa mais parecida com o nosso interior, e que aquilo, as reportagens que havia, era impressionante, porque eles ali, tanto faz terem governo regional como não terem. Porque têm municípios, uma percentagem de 70% dos municípios de Castela e Leão têm menos de 100 habitantes. Municípios, não estou a falar de aldeias. Estou a falar de municípios. O meu prédio da Pontinha tem mais gente que 70% dos municípios de Castela e Leão. E do nosso interior também, se calhar. Não estamos, talvez, nos 100, mas andaremos por umas poucas centenas. E, portanto, o que é que isto dá como resultado? É para que o governo regional, os governos regionais não resolvem nada disto. O que resolve isto, de facto, são... Porque é que os governos regionais não resolvem? É para porque não promovem as regiões, não é? Aquilo é muito bonito para dar umas passeatas, ir lá e voltar. Porque, de facto, ninguém se fixa lá. Os territórios estão completamente abandonados. Tanto assim que agora já se constituiu em Espanha, em várias regiões, partidos organizados numa coisa que se chama Espanha Esvaziada. E, portanto, existe uma organização em que estão filiados uma série de partidos regionais e que em Castela e Leão já elegeram 13 deputados, 13 para a Assembleia Regional de Castela e Leão. Porquê? Porque, de facto, as populações viram que os governos regionais não foram solução. É preciso, de facto, que o governo central invista, não é? Para tirá-las, portanto, porque os meios das regiões em Espanha são meios muito, muito, muito escassos, não é? Eles não têm capacidade de atrair rigorosamente nada, nem população, nem indústrias, nem comércio, nem agricultura, não atraem nada, não resolveram nada. É por isso que eu sou muito cético em relação à criação das regiões no continente.
Muito bem. Já agora queria Sim. dizer uma coisa que eu estou aqui, andei aqui à procura. Epá, não há nenhuma académica nos Açores. Eu não sei, o Jorge, e só o Jorge é que pode ajudar, não faço a mínima ideia. Eu acho vi que aqui não. uma coisa que é muito gira, que é, na Horta existe o Sporting Clube da Horta, Associação Académica. Pois, não faço a mínima ideia. Mas se for, como tem o Sporting no nome, parece-me bom, parece-me bem. Ó Isto é Jorge, uma mistura de Sporting e Académica. e Académica. É Sporting Clube da Horta, Associação Académica. É o Sporting Briosa, é uma espécie de Sporting Briosa. Ó Jorge, aqui o João, como a Maria, também, tal como eu, temos aqui uma visão muito, se calhar, muito romanceada do que é os Açores. Obviamente, nem tudo é positivo, também tem as suas dificuldades. Eu penso que uma das E é preciso falar da cultura, dos grandes escritores açorianos, sim, a cultura é uma cultura muito Mésio, rica. Antero Tental. Exatamente. Mas estava eu aqui a dizer ao Jorge, isto é um exemplo prático. Prático porque afere de uma situação mesmo que aconteceu e que está a acontecer e que muitas vezes tem a ver com aquilo que é só se vê o lado positivo das coisas e depois esquece de ver o lado negativo. E estamos aqui a falar, por exemplo, de uma questão da Federação Portuguesa de Futebol que muitas vezes não consegue compreender a realidade dos Açores e acha que isto é tudo simples, não é? Que os clubes dos Açores são todos ricos, que é o Governo Regional dos Açores que banca tudo e mais alguma coisa, que é só estalar os dedos e o dinheiro aparece e não é bem assim. Ó Jorge, queres explicar um bocadinho dessa situação? Bom, Mas tem calma. Respira fundo. Aí quando toca a área do desporto, nós temos que ver uma coisa, as nossas entidades não acompanharam os tempos. O que é que acontece? Nós temos apoios e temos decretos de lei que ainda são do século passado. E isto as coisas não evoluíram neste sentido. Neste sentido, nós em termos ou seja, as nossas entidades, o que lhes interessa é que existem clubes, mas que sirvam simplesmente para que exista uma prática desportiva. Mas a componente competitiva, a componente competição, neste momento não está a ser bem avaliada pelas entidades. E é aí que começam a criar os problemas. Agora, nós também temos que ver duas coisas. Se nós, neste momento, estamos a falar de nós, treinadores e dirigentes, tem de começar pelo menos para já pelo dirigismo. O dirigismo tem que olhar para isso e tem que decidir se quer mesmo competir a um nível com mais rendimento. E depois fazer pressão para que as entidades percebam que as coisas ainda estão em 1900 e nós já estamos no século XXI. Portanto, nós temos que evoluir neste sentido. Então o que eu quero dizer com isso é que os dirigentes e os treinadores, acima de tudo, depois têm que fazer o seu caminho, os treinadores têm que ir buscar conhecimentos e competências, tal e qual como os jovens, já há bocadinho estava-se aqui a falar, existe uma desertificação de determinadas zonas. Indo um bocadinho atrás, não houve um sair das pessoas, as pessoas foram, como tu disseste muito bem, as pessoas saíram, principalmente os jovens, inclusive até na época em que havia mais crise, foi a época onde houve mais saída de jovens açorianos para o continente para estudarem. O que é contraditório, não é? Ou seja, se as famílias estavam mais pobres, como é que conseguiram arranjar a forma de colocar lá? A lógica é muito simples, ou o pensamento é muito simples. Eles perceberam que nós precisamos de ir buscar conhecimento, precisamos ter pessoas mais bem preparadas para aquilo que aí vem, para as dificuldades que vão vir. E o povo açoriano também é um bocadinho isso, é constante superação. Pronto, voltando agora aqui ao nosso assunto, a componente desportiva tem que mudar a partir daí. Nós temos que perceber que também temos espaço para dar somente o desporto, para que as pessoas pratiquem desporto, mas tem que haver um espaço para quem quer ir um bocadinho mais, para quem quer realmente competir, para quem quer ter uma ideia diferente daquilo que é só o desporto. E aí já pega. Agora, mas nós, os treinadores, temos que ir buscar competências, conhecimento para podermos estar preparados se na realidade queremos competir ao nível daquilo que já se faz aí fora no continente, não é? E a Federação também tem aqui um papel importante, não é? Porque a Federação, por exemplo, quando obriga os treinadores a terem a renovação de cédulas, tem que perceber que nos Açores não é propriamente o continente, que
E deveria ser a própria Federação a incentivar essas ações de formação exatamente para qualificar os treinadores, não é? Mas a posição da Federação ficou muito clara. Eu ainda recentemente estive a tirar um curso de diretor técnico de entidades certificadas e fiz uma pergunta muito simples a um senhor da Federação. Eu disse: olha, porquê é que vocês só abrem curso de nível 3 no continente? Porque não abrem um curso de nível 3 aqui nos Açores? A resposta foi: opa, você deve estar a brincar comigo, então vamos abrir um curso de nível 3 e as pessoas têm que se deslocar para aí. Mas então, e eu não tenho que me deslocar para lá. Quer dizer, só essa resposta é uma resposta, pá, que fica muito mal a uma pessoa porque ele nem sabe se provavelmente até podemos ter 6 ou 7 pessoas interessadas em fazer o nível 3. E se calhar também existem 6 ou 7 aí. E agora como é que se resolve essa situação? Pá, portanto, posso dar uma sugestão? Claro. Desculpa lá. A formação à distância dá resultado? Ou é uma formação prática? Não, tem as duas componentes, também tem que haver a formação prática. O nível 3 é em regime de internato. Exato. É em regime de internato onde se concentram as pessoas durante... Mas se calhar não sei, mas era uma questão também de se poder reformular e pensar nessas situações. Sim, a parte teórica era capaz, mas é tudo muito integrado, é uma formação. Mas eu acho que o que está aqui em causa é aquilo que o Jorge disse, é que muitas vezes a Federação Portuguesa de Futebol, e estamos a falar da Federação Portuguesa de Futebol, como podíamos estar a falar do Ministério da Educação, outra coisa qualquer, é que muitas vezes também são eles próprios, com estas tomadas de decisão, que fazem com que as pessoas tenham que sair. João, não acha que, por exemplo, aquilo que o Jorge está a dizer é um exemplo, e eu como conheci o caso, por isso é que eu chamei à bala, mas não acha que uma das formas que o Governo Central tem de ajudar os Açores era exatamente isso, era promover, em vez de obrigar as pessoas a virem dos Açores para aqui, ser o contrário, de vez em quando serem as pessoas, os formadores e mesmo um ou outro candidato a ir aos Açores, porque se calhar aí as pessoas vão lá ficar e já não saem, e se calhar aquelas que vêm do continente, algumas até lá podem ficar. Olha, o que faz falta aí, sabe o que era? Era o Alberto João Jardim. O Alberto João Jardim resolvia isso rapidamente. Sabe o que é que ele fazia? Ia buscar gajos às Canárias e punham-se aí a dar formação. Com certeza que nas Canárias deve haver bons professores. Porque essa questão não se põe só no desporto, pois exatamente. Também no ensino em geral. Exatamente. É isso mesmo. Para se ter uma universidade nos Açores, como deve ser, também tem que ter bons professores, não é? E bons professores também precisam, se calhar, de os vir buscar ao continente, ou onde for. Agora, de facto, o governo regional, se isto está assim organizado, tem a obrigação de se desenrascar e ir buscá-los, se não vêm do continente, vêm do outro lado qualquer. Vêm do outro lado qualquer. Porque hoje em dia o avião, tanto vem de Lisboa para os Açores, também pode ir de Lisboa para a Espanha ou para as Canárias ou para o outro lado qualquer e não há problema nenhum em relação a isso. Desde que deem condições às pessoas para se estabelecerem aí, temporária ou se calhar definitivamente, não sei, de qualquer maneira, as pessoas vão. Mas para isso é que serve um governo regional. Lá está. As entidades do continente não fazem isso. O governo regional arranja. Porque não me parece que seja nenhuma fortuna, digamos, as associações regionais do desporto, não é? Não sei se há alguma associação de futebol de Ponta Delgada ou... sim. Há três, nos anos há três. Pronto, há três. Vão ter que o governo regional dizer, meus caros senhores, nós precisamos de X dinheiro para trazer uns tipos para dar aqui cursos de treinador e certificados, não é? E depois o continente é posto é encostado à parede. Porque se não são certificados em Portugal, são certificados em Espanha. E eu acho que o certificado de Espanha vale tanto como o certificado português, porque está tudo na União Europeia. E, portanto, sim, está no UEFA. Neste caso é componente desportiva, está no UEFA. Sim, é válido, sim, senhor. Pronto, Não, mas eu penso que aqui, o que está aqui em causa, às vezes, porque a Federação Portuguesa de Futebol é um bocadinho, portanto, tem um monopólio, ela é que autoriza ou não os cursos. Aqui, uma intervenção direta do Governo Regional ou mesmo do Governo Central, aqui é um bocado com EMA. Seria mais complicado, pelo menos, ou então teria de obrigar a mesma Federação a facilitar esta situação. Mas eu queria levar isto para outras áreas e o Primo também. Mas o David,
Sim, mas o Sim. David, se me permite, esse é apenas um exemplo. É um exemplo, exatamente. Esse é um exemplo onde o exemplo no sentido em que os treinadores têm de fazer o seu caminho, os dirigentes inclusive, em busca de conhecimentos e de competências. E depois, isso é muito difícil, torna-se difícil. A seguir temos o outro problema. Temos o problema do nível competitivo, em que os quadros competitivos foram alterados e adulterados, foram-nos prometidos, foi prometido uma coisa e depois fizeram precisamente o contrário. O que é que fizeram? Criaram... Eu sei que existem pessoas que sentem-se confortáveis com a dita série Açores. Eu admito isso. O que acontece é que alguns treinadores e alguns dirigentes estão estagnados com isto, ou seja, isto impede-nos, entre aspas, não é? Impede-nos de evoluir um bocadinho mais. E ao mesmo tempo estagna também aquilo que são os jovens. Ora, se os jovens já têm o problema de quando chegam ali aos 17, 18 anos, aqueles que querem seguir os estudos vão abandonar a modalidade para se deslocarem para aí, ou para uma zona qualquer do continente, automaticamente vão abandonar também a modalidade, e começamos a ter mais dificuldades ainda. Mas existem aqueles que ficam cá e que se calhar gostavam de se tornar mais competitivos. Os quadros competitivos limitam-nos a jogar e a treinar entre nós. E como nós sabemos, não há evolução. Portanto, se o jovem sai daqui para ir, como nós estávamos a falar, se sai daqui para ir para as universidades, eu, por exemplo, tenho 2 filhos que estão em Coimbra. Se nós saímos daqui, da terceira ou de outra ilha qualquer, e vamos estudar para uma universidade, é porque aqui não existe condições para isso. E eles vão adquirir esse conhecimento. Com o desporto, com o futsal, digamos assim, acontece exatamente a mesma coisa. Ou seja, o atleta precisa de ter desafios constantes e contextos diferentes para poder evoluir. E se não nos dão essa oportunidade, dificilmente conseguimos chegar lá. Nunca vamos estar num patamar de exigência porque é-nos barrada simplesmente o acesso a termos em determinadas provas. E isto torna-se... Estou completamente de acordo contigo, porque realmente isto é uma aberração. Porque, por exemplo, as equipas da Madeira não têm sede em Madeira, vão jogar com as equipas do continente e, portanto, têm uma vantagem competitiva enorme. Pois, como o colega há bocadinho disse, houve lá um João Jardim e que se calhar teve outras Temos no ideias. sítio, como se costuma dizer. Maria, na tua área profissional, neste caso no IFP, não é bem assim, não é? Portanto, aí os Açores até se portam bem e o IFP trabalha bem com os Açores, também se porta bem com os Açores. O que é que achas? Em termos de formação profissional. Olha, é assim, porque por acaso falando em regionalização, o IFP já desde sempre que é uma entidade regionalizada, porque nós estamos divididos em 5 regiões. A região norte, a região centro, o Alentejo, o Lisboa e Val do Tejo e Algarve. Os Açores e a Madeira têm entidades à parte que tratam do emprego e da formação, portanto a formação profissional dos Açores está na Secretaria de Estado de Educação e o emprego, sinceramente, não sei dizer onde é que está. E por acaso é uma situação muito, muito, muito complicada, porque eu, inclusivamente, tive uma altura que tive que inscrever um formando numa formação de uma entidade externa, que tinha emprego garantido, portanto era uma entidade que tinha uma estrutura divisionada de carros de gama alta, e o miúdo era dos Açores, portanto eles queriam pôr lá alguém depois a trabalhar nos Açores, portanto numa formação de aprendizagem com equivalência ao 12º ano, o miúdo era dos Açores e foi ao cabo dos trabalhos para o inscrever a nível do sistema informático, porque o nosso sistema informático nem sequer está preparado porque não há ligação, tal como eu se fosse ver para aí para os Açores, também seria uma complicação para me inscrever aí, se calhar começando à procura de emprego. Um continental que vá para os Açores é muito, muito, muito complicado, porque são coisas completamente à parte. Portanto, isto se calhar teria que ser trabalhado muito melhor, em termos, se passasse depois para uma regionalização. Agora, eu tenho que voltar aqui um bocadinho atrás. A Universidade dos Açores é uma excelente universidade. Pode não ter todas as áreas, claro que não tem todas as áreas, mas cobre umas ótimas áreas. Aliás, em termos da área da biologia marinha e da vulcanologia, estão à frente, são os top até a nível europeu. Pronto, o Jorge sabe melhor do que eu, porque está aí, não é?
Portanto, isso aí, e fazem uma investigação à séria, fazem uma excelente investigação. E depois, em termos de desportivos, há aqui um caso também muito interessante que eu gostava até que o Jorge me explicasse, se é que ele sabe, que é o vôlei na Fonte do Bastardo. O clube de futebol, o clube de voleibol na Fonte do Bastardo, além de estar a competir na primeira divisão nacional de voleibol, já foi campeão nacional. A Fonte do Bastardo, Sim. para quem não conhece, é uma vilazinha pequenina. Somos vizinhos, é uma freguesia minha vizinha aqui. 2 Pronto, minutos de mim. pronto, mas a terceira também é pequenina, fica de todo lado, fica no máximo. É meia hora de carro, está-se lá. Pronto, mas muito bonita, também por sinal, a Fonte do Bastardo. Mas pronto. Jorge, aproveitando aqui a dica da Maria, como é que é o Fonte Bastardo Sim, Pois é, que eu queria tem só a saber. ver com o dinheiro, tem só a ver com o poder financeiro? de certa forma sim, como não sei se vocês sabem, mas a Fonte Não. Bastardo tem um patrocinador muito ativo, que é uma senhora que é daqui e que casou com, neste momento é um casal que estão em Angola. São pessoas que trabalham no ramo da fruta e investiram durante muitos anos dinheiro aqui e continuam, são o maior investidor. Eles têm vários investimentos aqui na ilha, têm apartamentos, têm vários investimentos aqui e são os maiores dadores, digamos assim, para o vôlei. Se nós formos ver, o vôlei depois aqui está organizado, tem todas as camadas jovens. Se nós formos ver quem é que está na equipa principal açoriana, que eu conheça nesse momento, penso que não tem ninguém. Dos jogadores de fora. Pronto, não é, ou seja, porque não é possível estar no nível que eles estão, inclusive já participaram em provas internacionais, tipo Liga de Campeões, já foram fazer jogos, e acho que ainda recentemente tiveram a fazer jogos desses. E depois, a partir daí, existe, ao contrário daquilo que existe, por exemplo, na nossa modalidade de futebol e futsal, que é mais uma aberração que lá está, não acompanhamos os tempos. Os jogadores, os clubes, para terem jogadores estrangeiros, há que haver sempre uma cota a nível de jogadores daqui da ilha. E nós somos subsidiados. Se tivermos uma cota superior, tivermos jogadores que sejam formados nos Açores. E isto torna, de certa forma, os clubes reféns da DRD, porque até que é um apoio considerável. Se os clubes não conseguirem ter fontes de rendimento, que é o caso da Fonte Bastardo, consiga ter alguém que lhes dê aquele empurrão inicial, que lhes permita estar depois na primeira divisão, onde, salvo erro, há uns anos atrás eu até tive acesso a essa informação, portanto, a DRD, só a DRD, depois fora outros apoios que recebiam, eram 160 mil euros por época. Ou seja, é algo que já nos permite ter um certo estofo para podermos competir ao nível que eles estão. Por isso é que eles estão na primeira divisão há vários anos consecutivos. O problema dos outros clubes e das outras modalidades vem a ver um bocadinho para isso, é chegarem lá. A dificuldade é chegar lá. Depois de tu chegares lá, tu até consegues. Mas era importante que nós retirássemos esse aspecto de ter o jogador açoriano, porque ao mesmo tempo, ao nós darmos esse apoio para termos jogadores açorianos, que agora não vou discutir se é bom ou se é mau, o que eu acho é que torna o jogador açoriano um bocadinho mais confortável. Ou seja, ele sente que tem sempre lugar. Porquê? Porque sabe destas coisas e isto também não é bom para a mentalidade dele. Da mesma forma como os nossos filhos vão para aí para estudar, para obterem conhecimento, provavelmente se eu tiver, e o David pode dizer isso, porque está num clube da primeira divisão e tem esse conhecimento, nós quando temos um brasileiro, um ucraniano, um russo, ou seja quem for jogar na nossa equipa, é porque ele tem qualidade e certamente vai contribuir para que haja mais qualidade no treino e depois no próprio jogo. E quem vai ficar a ganhar com isso são os próprios jogadores açorianos também, porque vão partilhar daquela qualidade e ambos vão ganhar com isso. Portanto, seria também uma proposta muito interessante que o governo deve repensar se de facto isso é, ou seja, em vez de distribuírem os valores daquela forma, repensar se na realidade isso é algo mesmo que seja compensatório na atualidade para nós. Eu penso que já não é.
porque torna o jogador o açoriano, não sai da sua zona de conforto. Não lhe permite, não lhe permite. E depois associado a ter de competir numa série Açores, portanto, é duplamente isso ainda confortável. É pior, isso ainda é pior. Já estamos em cima do limite do nosso tempo, falta aí uns minutinhos, e a dar 1 minuto e meio a cada um para fazer as notas finais e dizer aquilo que entender. Começava pelo João e ia acabar no nosso convidado especial. João. Ok, então obrigado. Bom, quero lembrar também que os Açores tiveram um Presidente da República, Manuel da Arriaga, que era da Horta. Portanto, os Açores, em termos culturais, até também em termos culturais, são uma região muito importante, porque, de facto, a questão da insularidade também deu como resultado que as pessoas se virassem um bocado para a partilha entre elas dos bens culturais. E quem lê Vitorino Mésio vê, efetivamente, o que era a riqueza dos saraus, os saraus culturais na Terceira, e com certeza isso também nas outras ilhas, quer dizer, a insularidade neste aspecto também teve coisas importantes. E pronto, eu quero dizer que efetivamente o problema da interioridade, e já que vocês falaram do futebol, até serve um bocado para isso, porque de facto há coisas que estão mal organizadas, porque aquilo que disse da Fonte do Bastardo é uma coisa que só subsiste porque há um mecenas. Se acaba o mecenas, o alicerce vai todo abaixo. E de facto Portugal todo está assim. Basta ver que entre a primeira e a segunda divisão, os únicos distritos que têm clubes são Lisboa, Porto, Braga, Viseu, Funchal e Ponta Delgada. E Faro. Mais nenhum distrito tem clubes na primeira ou na segunda divisão. E, portanto, isto porquê? Porque, efetivamente, o interior, ou aparece assim uma Fonte do Bastardo, com mecenas, que consegue fazer algumas coisas durante alguns anos porque mete lá dinheiro, ou então aquilo não vem por baixo. E ir por baixo é, de facto, a necessidade de ter investimentos, descentralização também nesses campos. Isto aqui é que é o papel das autarquias. Não é das regiões, é das autarquias, porque as autarquias é que estão mais perto da população. E as autarquias é que precisam de meios para fazer isso tudo. Não é para ter uma equipa profissional em todas as freguesias. Não, é para dar formação e depois os escalões a seguir são adotados ou pelos municípios ou pelas próprias regiões. Assim é que funciona. Agora, como cenas, o que nós vamos ter é sempre Fontes do Bastardo. E já agora despeço-me então também dos nossos ouvintes. Estava a dizer, muito bem. Maria, 1 minuto e meio. Ora bem, no 1 minuto e meio, nas considerações finais, falta-me falar aqui de uma coisa que eu noto extremamente importante, que é a questão do ambiente aí nos Açores. Pensava que era das cajadas da Dona Amélia. Isso também, vê lá se me vejo. Esta alma nunca me comeu uma queijada, de certeza, nunca me comeu uma queijada. Não, mas é só Coca-Cola. É só Coca-Cola. Pronto, mas em termos ambientais, eu acho que os Açores estão, e em termos de turismo sustentável, porque, por exemplo, comparando o turismo da Madeira com o turismo dos Açores, não tem nada a ver. O turismo, por exemplo, a pessoa está, tirando o Hotel da Marina, a pessoa vai a Angra, os principais hotéis quase que passam despercebidos, estão extremamente bem enquadrados. Está sustentável, portanto não é aqueles, não é não é tipo Las Vegas, como é quase no Funchal. E em termos ambientais, por exemplo, uma coisa que eu vi na Praia da Vitória, por exemplo, na praia, há baldes do lixo para fazer a diferenciação do lixo, não só na Praia da Vitória, mas também, também nos Biscoitos e em outras zonas balneares. Cá não há isso, cá em muitas praias não há isso. Há cinzeiros de praia, cá não há. Ou melhor, houve em tempos, de tempo já foste. E esse cuidado em termos ambientais nota-se, porque as coisas estão muito mais bem preservadas. E acho que há um grande respeito pela natureza, coisa que, por exemplo, aqui no continente não há. Lamento, mas nós ainda estamos anos-luz atrasados relativamente a isso. Anos-luz. E resumindo e concluindo, voltarei de certeza absoluta.
e gostei muito deste bocadinho, e força aí, de certeza absoluta que as coisas vão dar a volta, e é preciso também que, de facto, se comece a descentralizar e se comece também muitas vezes a mudar a mentalidade. Olha, e deste aqui um bom modo para eu dizer aqui uma coisa, para depois o Jorge fechar o programa, que é o seguinte: eu conheço muito bem, ou pelo menos conheço alguma da realidade aqui do desporto, pelo menos no futsal aqui dos Açores, até pelo relacionamento que eu tenho com o Posto Santo, e também acho que há uma das coisas que os dirigentes do Posto Santo e dos outros clubes dos Açores, pelo menos aquele e a terceira, que também devem ter a mesma situação, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas, nomeadamente os atletas, não valorizam o trabalho que os treinadores e os dirigentes estão a ter nestes clubes. Porque se o Posto Santo, com a qualidade dos dirigentes que tem, com a qualidade dos coordenadores e treinadores que tem, e com as condições que dá aos seus jogadores, aqui em Lisboa, a seguir ao Benfica e ao Sporting, estavam lá eles. Não lhes falta material, não lhes falta espaço para treinar, não falta carrinhas para os ir buscar. Eles fazem um trabalho absolutamente excepcional, ao melhor nível nacional, e provavelmente os jogadores não se apercebem disso, e os pais dos atletas não se apercebem disso. E é isto que às vezes também falta, falta aos jogadores perceberem, é que estão a trabalhar com a fina flor do que há a nível nacional. Não é a nível dos Açores, é a nível nacional. O Posto Santo é um exemplo de como se consegue trabalhar com pouco, mas com muita qualidade, com muita entrega. E eu sempre digo isto, e ainda agora disse ao Marco, que é o presidente do Posto Santo: eu quando saio da terceira, eu venho muito mais rico do que aquilo que eu deixo na terceira. Por isso é que eu estou farto de venho aqui muitas vezes, porque eu gosto de aprender com os melhores, e eles são dos melhores. Jorge, força. Bom, depois daquilo que o David disse, pá, eu fico sem palavras, não é? Bom, na realidade o que a colega há pouco falou tem a ver com a qualidade de vida. Foi como eu disse no princípio, viver nos Açores é viver com qualidade de vida. Agora, quando nós falamos em termos desportivos, há que separar um bocadinho as águas, há que perceber que nós temos isso que o David acabou de falar, temos condições para isso, há clubes que oferecem condições. Agora nós queremos passar para um patamar diferente. Se nós já temos tudo isso é como a velha história: se eu tenho uma boa estrada, porque é que eu não hei de ter uma estrada excelente? Se eu tenho uma boa educação, porque é que eu não hei de ter uma excelente educação? E eu acho que é esse nível que nós queremos atingir. Queremos, como é que eu lhe dizer isso sem ferir muitas suscetibilidades? Queremos que nos deem essa oportunidade, nós precisamos dessa oportunidade. Se houver essa oportunidade, cá estaremos para agarrar e para vincar bem aquilo que nós desejamos, que é sair desta série Açores, entrar em níveis competitivos onde realmente se compete, tirar o jogador açoriano que tem grande qualidade. É verdade, eu participo em imensas formações no exterior, onde toda a gente nos diz isso: o jogador açoriano de facto tem qualidade, mas falta-lhe algo. E eu gostava que a gente acabasse com essa história do falta-lhe algo, ou seja, sim, ele é presente e está aqui e é capaz de ir às provas nacionais. Nós, por exemplo, não conseguimos ter nenhum atleta nas seleções, por incrível que pareça. Foi mais uma discussão que tivemos há pouco tempo. Ou seja, como é que nós temos talento e como é que não aparece nenhum atleta nas provas nacionais? Porquê? Exatamente. Porque eles estão a disputar provas regionais, estão aqui nos Açores, ninguém os vê, ninguém vem cá vê-los, não nos pergunta: olha, tu tens aí algum talento, manda-nos uns vídeos para a gente ver, para a gente avaliar. Nós não temos essa oportunidade e nós, de certa forma, exigimos esta oportunidade. Queremos ser reconhecidos não só por aquilo que vocês vêm cá pontualmente e veem, mas também pelas entidades que por vezes apregoam determinadas coisas só nos livros e nas revistas e nos jornais, mas depois na prática falham. Portanto, nós exigimos esta oportunidade. E agora quero-me despedir de vocês. Muito obrigado pela oportunidade que me deram e até breve. Muito obrigado. Muito bem, e prova provada daquilo que o Jorge disse é que quando as oportunidades são iguais, os Açores conseguem fazer bem. Há uns anos o Posto Santo tinha uma equipa feminina, não havia séries Açores no feminino, a equipa feminina teve que competir com as outras equipas, chegou à competição máxima, ao Campeonato Nacional, e uma dessas jogadoras, a Cristiana, é internacional. Portanto, aquilo que o Jorge disse, está aqui a prova provada de que ele tem toda a razão.
Aos nossos ouvintes, muito obrigado por terem assistido a mais uma Com a Faca Bem Afiada. Para a semana voltamos, já estarei no continente, se não me raptarem aqui, era uma das coisas que eu ainda tenho esperança que aconteça. Até lá, divirtam-se e voltamos na próxima semana. Boa noite. Adeus. Obrigado, boa noite. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada.